No coração da Umbria medieval, onde as colunas se vestem de oliveiras e o sol banha as pedras antigas, nasceu uma alma destinada a incendiar o mundo, não com a fúria das batalhas que tanto sonhou na juventude, mas com a chama mansa e devoradora do amor divino. Falamos de Francisco, o Bernardone, o filho pródigo de Assis, cujo nome ecoaria pelos séculos como um sussurro de radicalidade evangélica, um espelho da pobreza de Cristo cravada na carne da história. Mas quem foi verdadeiramente este homem? Um louco para o mundo, um santo para a igreja, um enigma para si mesmo. Adentrar sua história é mergulhar num abismo de contradições aparentes, onde a alegria mais pura brota do sofrimento mais agudo, onde a renúncia total se revela a posse definitiva, e onde o silêncio da natureza canta os louvores do Criador com mais eloquência que 1000 sermões. Sua vida não foi um caminho linear rumo à perfeição, mas uma luta constante, uma agonia espiritual digna das almas atormentadas que Dostoiévski tão bem soube pintar. Uma batalha travada no íntimo do ser entre as seduções do mundo e o chamado irresistível do absoluto. Ele nos confronta ainda hoje com a pergunta lancinante: até onde estamos dispostos a ir por amor a Deus? Sua jornada, marcada pela conversão radical, pelo abraço à dama pobreza, pelo diálogo com a criação e pelos estigmas que o uniram fisicamente ao crucificado. É um convite a descer às profundezas da nossa própria alma, a encarar nossos demônios e anjos e a buscar na fragilidade humana a força transformadora da graça. Antes do santo, houve o jovem Giovanni di Pietro di Bernardone, rebatizado Francisco pelo pai, em homenagem à França, terra de negócios e encantos. Nascido no berço dourado de uma família de mercadores ricos, Francisco cresceu embriagado pelas promessas do mundo. Assis, com suas ruelas estreitas e praças vibrantes, era o palco de sua juventude dourada. Vestia-se com elegância, frequentava as festas mais animadas, sonhava com a cavalaria, com a honra conquistada no campo de batalha. Era o rei da juventude local, generoso com os amigos, pródigo nos gastos, buscando em cada banquete, em cada canção, em cada olhar de admiração, um preenchimento que teimava escapar-lhe pelos dedos. Havia nele uma inquietude latente, uma melancolia sutil que nem o vinho mais caro ou a companhia mais alegre conseguiam dissipar por completo. Era como se, no fundo de sua alma, uma voz silenciosa questionasse o vazio daquela busca incessante por prazer e reconhecimento. A guerra contra a Perugia, em 1202, pareceu oferecer a rota de fuga ideal, a chance de provar seu valor e alcançar a glória militar que tanto almejava. Mas o destino, ou melhor, a providência, tinha outros planos. A derrota fragorosa, a captura, o ano passado nas masmorras úmidas e frias de Perugia, tudo isso começou a corroer as fundações de seu mundo. O orgulho ferido, a impotência diante da força bruta, a proximidade da morte e da miséria alheia plantaram as primeiras sementes de dúvida em seu coração. A glória terrena, percebeu ele na solidão da cela, era fumaça, vaidade, uma miragem que se desfazia ao toque da realidade crua. Ainda assim, a velha ambição teimava em resistir. Libertado, tentaria novamente a sorte nas armas, partindo para a Apulia, mas a febre que o abateu em Spoleto foi mais do que uma doença física, foi o prenúncio de uma convulsão espiritual que o lançaria em um caminho radicalmente novo, um caminho que ele jamais poderia ter imaginado em seus sonhos mais febris de juventude. A convalescência foi longa, um tempo de silêncio forçado, de introspecção dolorosa, o corpo enfraquecido obrigava a alma a confrontar-se. Pelas ruas de Assis, onde antes desfilava com orgulho, agora caminhava hesitante, os olhos abertos para uma realidade que antes ignorava. A pobreza, a doença, o sofrimento estampado nos rostos dos marginalizados, a beleza da paisagem da Umbria, que antes era apenas cenário para suas festas, agora parecia sussurrar-lhe algo mais profundo, um mistério que o atraía e assustava. Foi nesse estado de vulnerabilidade, de busca incerta, que os encontros decisivos começaram a acontecer, como relâmpagos rasgando a noite de sua alma. Primeiro, a visão em Spoleto, uma voz que o questionava sobre a quem era melhor servir, ao servo ou ao senhor? A pergunta ecoou em seu íntimo,
desarmando suas últimas resistências à antiga vida. Retornou a Assis não mais como cavaleiro sonhador, mas uma alma em crise, buscando um sentido que o mundo não podia oferecer. Então o encontro com o leproso, a lepra naquela época era mais que uma doença, era um símbolo do pecado, da exclusão, do intocável. O horror físico, a repulsa instintiva que sempre sentira, transformou-se por um impulso da graça em compaixão avassaladora. Desceu do cavalo, não apenas deu esmola, mas beijou as mãos chagadas do doente. Naquele beijo, Francisco beijou o próprio Cristo sofredor e sentiu uma doçura espiritual que jamais experimentara. Foi um ponto de não retorno. Pouco depois, na igrejinha semi-destruída de São Damião, enquanto rezava diante de um antigo crucifixo bizantino, ouviu a voz que marcaria sua vida para sempre. Francisco, vai e repara minha casa, que, como vês, está em ruínas. Entendeu inicialmente de forma literal, dedicando-se a reconstruir capelas abandonadas com o dinheiro do pai. Mas a ruína era mais profunda, era a ruína da própria igreja necessitada de renovação espiritual e a ruína de sua própria alma, que precisava ser reedificada sobre a rocha de Cristo. A fúria do pai, Pietro Bernardoni, ao ver o filho vender seus tecidos para financiar aquelas obras insanas, foi o estopim para a ruptura final. Arrastado à presença do bispo em praça pública, Francisco protagonizou o gesto mais radical de sua conversão. Despiu-se completamente, entregando ao pai não apenas as roupas, mas toda a sua herança, toda a sua antiga identidade. Nu diante de Deus e dos homens, proclamou: até agora chamei Pietro Bernardoni de pai, de agora em diante posso dizer livremente: Pai nosso que estais nos céus. Ali, naquela praça, morria o filho do rico mercador e nascia o povorello de Assis, o pobrezinho, livre para seguir aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. O despojamento de Francisco não foi apenas um ato externo, mas uma revolução interior, vestido com uma túnica rasgada, cingida por uma corda simples, descalço e sem posses, ele experimentou uma liberdade que jamais conhecera em seus dias de opulência. A pobreza, que para o mundo era maldição, tornou-se para ele um amante, a dama pobreza, com quem celebrou núpcias místicas. Não era uma pobreza ressentida, amarga, mas jubilosa, transbordante de gratidão. Caminhando pelas estradas da Umbria, mendigando o pão de cada dia, dormindo ao relento ou em abrigos improvisados, Francisco descobriu o segredo paradoxal do Evangelho. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Cada renúncia era uma libertação, cada privação um enriquecimento espiritual. Sua alma, antes aprisionada nas amarras do ter e do parecer, agora respirava o ar puro das alturas espirituais. Meu Deus é meu tudo, exclamava frequentemente, expressando a plenitude que encontrara na aparente vacuidade. Mas o caminho não era fácil. Havia noites de dúvidas, momentos de tentação, quando a memória do conforto abandonado sussurrava em seus ouvidos. O demônio, dizia ele, o atormentava com visões do passado, com promessas de glória e reconhecimento. Nesses momentos, Francisco mergulhava em oração mais profunda, ou lançava-se em penitências severas, como quando se atirou nu sobre espinheiros para vencer a tentação da carne. Não era masoquismo, mas um combate espiritual intenso, a luta de um homem determinado a não voltar atrás de sua entrega radical. E, após cada batalha interior, emergia mais forte, mais sereno, mais convicto do seu caminho. A pobreza de Francisco não era apenas material, mas também intelectual e espiritual. Não era um homem de grande cultura formal, não dominava a teologia escolástica que começava a florescer nas universidades. Sua sabedoria vinha da experiência direta, da contemplação da natureza, da meditação sobre o Evangelho em sua simplicidade cristalina. Recusava-se em acumular até mesmo conhecimentos, preferindo a santa simplicidade, que o mantinha humilde e aberto à ação divina. Quando o noviço pediu permissão para ter um saltério, livro de Salmos, Francisco respondeu: se hoje tiveres um saltério, amanhã quererás um breviário, depois uma cadeira para estudar, e logo estarás dizendo: traz-me meus livros. Não era condenação ao estudo em si, mas um alerta contra o perigo sutil da propriedade intelectual, do orgulho do saber, que pode afastar da verdadeira sabedoria. A radicalidade de Francisco, longe de afastar as pessoas, exercia um fascínio irresistível. Logo, os jovens de Assis começaram a juntar-se a ele, desejosos de compartilhar aquela vida de pobreza evangélica.
Bernardo de Quintavalle, rico jurista, Pedro Gattani, doutor em leis, Gil, homem simples e contemplativo, um a um foram chegando, atraídos não por discursos eloquentes, mas pelo testemunho silencioso de uma vida transformada. Francisco não buscava fundar uma ordem religiosa, queria apenas viver o evangelho, sem comentários, sem adaptações, mas a fraternidade crescia e era preciso dar-lhe alguma forma. Em 1209, com 12 companheiros, número simbólico que evocava os apóstolos, Francisco dirigiu-se a Roma para obter a aprovação do Papa Inocêncio III para seu modo de vida. Era uma época de heresias, de movimentos que pregavam a pobreza contra a igreja institucional. O Papa, inicialmente hesitante, teve um sonho que via Francisco sustentando a Basílica de Latrão, que ameaçava ruir. Compreendeu então que aquele homem simples não vinha para destruir, mas para reconstruir a igreja a partir de dentro, com a força do exemplo evangélico. Aprovou oralmente a primeira regra, simples e breve, baseada em passagem do evangelho, sobre o seguimento de Cristo na pobreza, a Ordem dos Frades Menores, nome que expressava o desejo de Francisco de que seus seguidores fossem os menores, os últimos, os servidores de todos. Cresceu rapidamente, não vivia em mosteiros fechados, como os monges tradicionais, mas em pequenas fraternidades inseridas no mundo, dedicando-se à pregação itinerante, ao trabalho manual e ao serviço aos pobres, especialmente os leprosos. Não aceitavam o dinheiro, viviam do próprio trabalho ou da mendicância. Sua pregação não era feita de discursos elaborados, mas de testemunho de vida e palavras simples que tocavam o coração do povo. O crescimento trouxe desafios. Nem todos os novos membros tinham a mesma radicalidade de Francisco. Alguns, mais instruídos, questionavam a viabilidade de uma pobreza tão extrema para uma ordem em expansão. Outros, mais zelosos, queriam regras ainda mais rígidas. Francisco sofria com essas tensões, mas mantinha-se fiel à inspiração original, confiando que o Espírito Santo guiaria a fraternidade. Em 1221, redigiu uma nova regra mais detalhada e, em 1223, a regra definitiva, aprovada pelo Papa Honório III. Mesmo nessa versão final, mais concisa e juridicamente precisa, manteve o essencial, a vida segundo o Evangelho, a pobreza radical, a fraternidade universal. Enquanto a fraternidade masculina se expandia, um novo capítulo estava prestes a se abrir na vida de Francisco. Uma jovem nobre de Assis, Clara Cife, havia sido profundamente tocada por suas pregações e sentia em seu coração o mesmo chamado à radicalidade evangélica. O encontro entre esses dois espíritos ardentes marcaria o início de uma nova dimensão do movimento franciscano e uma das mais belas amizades espirituais da história da Igreja. Na noite do domingo de Ramos, 1212, Clara fugiu secretamente de sua casa para encontrar-se com Francisco e seus frades na Porciúncula. Ali, um gesto carregado de simbolismo, Francisco cortou-lhe os cabelos em sinal de consagração e deu-lhe o hábito de penitência. Era o nascimento do ramo feminino do movimento franciscano, que logo se tornaria a Ordem das Damas Pobres, ou Clarissas. Mas quem era Clara? Como se desenvolveria essa amizade espiritual? Qual seria o impacto dessa mulher extraordinária na espiritualidade franciscana? E como Francisco continuaria sua jornada, enfrentando novos desafios, expandindo sua visão de fraternidade para além dos muros da igreja, abraçando toda a criação e finalmente recebendo em seu próprio corpo os sinais da paixão de Cristo. A história de São Francisco de Assis continua a se desenrolar, revelando novas dimensões de sua alma ardente e de seu legado transformador. Na próxima parte de nossa jornada, mergulharemos mais profundamente nessas questões, descobrindo como o Povorello de Assis revolucionou não apenas a igreja de seu tempo, mas deixou marcas indeléveis na espiritualidade, na cultura e na consciência ecológica que ressoam até os dias de hoje.